Tá. Alô, alô, alô. Só falar. Tá. Então tá. Pessoal, ó, esse aqui é o livro 73 da Lígia Fagundes Teres, tá? Ele está se despedindo da prova da URGS este ano. Então, como a gente sabe, né, a URGS, ela diminuiu o número de diminuiu o número de questões para 15, e pegando o parâmetro do ano passado, ela colocou 12 de leituras obrigatórias, ou seja, uma de cada leitura obrigatória e mais 3. Uma tinha tese sobre a Semana de Arte Moderna, movimento literário, enfim, né? Agora, pessoal, a gente sabe que uma vai cair. Esse livro é um livro complicado, tá? E aí tem um detalhezinho, o título, ele é tão despretensioso. Tu olha o título, As Meninas, se vocês olharem, por exemplo, como ele tinha saído à época, As Meninas, embaixo da romance, porque romance, você sabe, né? Não é historinha de amor. É um gênero literário que tem narrador, tem espaço, personagem, ação, tempo. O que acontece? Esse livro aqui, pessoal, ele retrata uma cena de tortura. Uma personagem, a Lia, vai chegar no pensionato e vai acabar falando para a Madre Arix ali, vai descrever um botânico que estava entregando panfletos na frente de uma fábrica, foi preso e torturado, passou pelo pau de arara e tudo mais, tá? E era um livro, e isso aí tá ali pela metade do livro, tá? O que aconteceu? O censor responsável, porque quando a Lia já publicou o livro, né, antes de publicar, 73 tinha censura prévia. Tu tinha que mandar, então, e eles iam decidir. Mas você sabe, né, que a censura ela não era algo profissional, pessoal, tá? Então tinha pessoas despreparadas, desqualificadas, né? E muitas vezes era assim, num momento estava censurando poesia, que é uma linguagem, daqui a pouco estava censurando teatro, que é outra linguagem. Daqui a pouco romance, outra linguagem. Ou seja, eles nunca ficavam se especializando. E você sabe que o mundo das metáforas também estão ali, né? O mundo está ali para driblar isso aí. Só que tem um detalhe. A cena que ela descreve é uma cena bem literal, de tortura mesmo, tá? Qual é a explicação dela? Pô, o livro foi para censura prévia, título As Meninas, despretensioso, na capa aparecia romance, e essa cena que eu descrevo está lá na metade do livro, diz que o censor acabou lendo umas 40 páginas e odiando o livro, achando que não tinha nada a ver, aquela coisa toda, e liberou, tá? Então, o livro tem essa história curiosa, tá? Vocês viram também que curiosidade foi a Lígia Fagundes Teres, porque ela faleceu no começo do ano, e aí se descobriu que ela não tinha lá 98 anos, ela tinha 103. Ela mentiu durante a vida dela 5 anos, tá? A gente pensava que ela não era tão... Era uma geração talvez acima da Clarice, né? E estava ali bem próxima, tá? Bom, pessoal, esse livro aqui é um livro longo, tá? De umas 300 páginas. E os capítulos são longos também, porque tem 12 capítulos. Eles são só numerados, tá? Somente numerados. Não é que nem o Machado de Assis que gosta de colocar nos capítulos, por exemplo, a numeração em romano e um título, quase brincando sempre com aquela questão da metalinguagem, né? O título que vai dar daqui a pouco um spoiler do que há de vir. Ela não, ela faz 12 capítulos longos, tá? Só numerados. Longo que eu estou dizendo assim, tipo, o capítulo tem 30 páginas, tá? 30 páginas. E, pessoal, aqui não tem como fugir disso, tá? Sempre aparece a questão da narração. Quem é que narra as meninas? As 3 meninas. Elas são as narradoras, tá? Então, por exemplo, vocês vão ver que a Lia quase sempre está frequentando o quarto da Lorena. E aí as duas vão alternando essa narração em primeira pessoa. E a Ana Clara está lá no outro quarto, conversando com o Max, ela está lá também narrando em primeira pessoa. Além de tudo isso, existe um quarto narrador, que é o narrador em terceira pessoa, que vem de um modo mais sutil organizar, pessoal, essa narração, tá? Agora tu pensa, tu tem Lia narrando, Ana Clara narrando, Lorena narrando, mais um em terceira pessoa. Tu não tem uma única voz, tu tem 4. E aí se chama esse recurso de polifonia, tá? Polivários, fono, som, várias vozes acontecendo ali, pessoal, tá? Várias vozes, certo? Bom, eu não sei se vocês chegaram a ler um livro que faz 2 anos aí que está em primeiro lugar, né? Que é o Torto Arado. Ele é dividido em 3 capítulos e tem 3 narradoras, por exemplo, tá? Ele também tem esse recurso da polifonia. Aqui não é que nem no Torto Arado, tem cada capítulo, cada parte, né? Uma narra aqui,
vai misturando. Daqui a pouco está em terceira pessoa, aí tu está vendo quem que é a Lia que está narrando, daqui a pouco é a Lorena. E como é que a gente pega essa trama, pessoal? Porque ela fez uma questão muito legal aqui. Entenda, o livro é de 73, já tinham passado 50 anos da Semana de Arte Moderna. Então, variação linguística é algo que tu estava notando nos autores até então ali, né? O que acontece? A Lorena é aquela, pessoal, que vive no quarto concha dela, que recebe uma mesada boa, que vai para cinema, que vai para lanchonete, que vai para clube fechado, certo? Ela é seletiva, vai comprar discos, ainda é no tempo do vinil, vai comprar exatamente livros. A todo momento ela usa metáforas, usa intertextualidade, um trecho do poema do Drummond, só que ela é a mais infantil, é a Lorena, tá? A Lorena é aquela criançona dramática, hiperbólica, certo? Com aquela linguagem assim, sempre de trama, tá? Então, primeiro detalhe que eu quero que vocês cuidem aqui, pessoal, tá? A linguagem delas é diferente. Como é que é a linguagem da Lia? É aquela que contesta o regime militar. Aquela que a linguagem dela nunca é de contemplação, mas é sempre engajada de ação. Sempre ação, ação direta, objetiva, tá? E Ana Clara, pessoal, ela tem profundos traumas porque ela foi abusada sexualmente na infância, tá? Então a linguagem dela muitas vezes é incompleta ou truncada. Nós temos que preencher o que ela está dizendo, próprio de quem está com aquele, né, aquele pensamento truncado. Então entendam, ela fez um panorama muito legal porque tu consegue diferenciar as meninas pela linguagem, cada qual tem a faculdade ali, né? Se bem que só a Lorena está cursando, as outras estão trancadas, mas a Lorena faz direito. A Lia, ciências sociais, tudo a ver, né, com o mundo dela ali. E a psicologia por parte da Ana Clara. Todas elas são diferentes fisicamente, pessoal, e a todo momento isso vai ser colocado em jogo, tá? Como é que vai se apresentar, por exemplo, a Lorena? A Lorena vai dizer, sou muito magrinha, pernas de palito, ela é chamada de magnólia desmaiada na faculdade, porque ela não pega a cor, não pega a cor, não pega a cor, tá? Ela diz que tem peitinhos pobres, vou usar os termos, né, para caracterizar o personagem ali, pessoal, tá? E ela diz assim, tudo bem, eu não sou bonita, ok, mas meu QI é muito acima da média. Aí tu tem a Lia. A Lia não tem nenhuma preocupação com a questão da vaidade. Lembrem, né, que na hora de tirar foto, ela tá com a camisa para fora, e a irmã chega assim, ó, bota a camisa para dentro e tudo mais. Ela não tá nem aí, pessoal, fumando, tirando foto, aquela coisa assim, né? Que mais? O que que a Ana Clara diz dela, né? Ó, aquela ali é obesa, aquela é a comunista bossa retirante e tudo mais, porque a Ana Clara pega pesado assim quando ela se reporta às amigas, tá? Enfim, e aí como é que é a Ana Clara? Ana Clara, pessoal, ela vai dizer, eu tenho 1,77 m, sou um modelo de beleza, tá? Então, perfis diferentes fisicamente, psicologicamente, quanto à linguagem, e o que que tu tem ali também, pessoal, tá? O pensamento, né? O que que a Lorena faz? A Lorena é aquela menina que está vendo tudo acontecer de dentro do quarto dela. É aquela Carolina do Chico Buarque, aquela que vê tudo através da janela, certo? Não se compromete, fica ali olhando e tudo mais. Quando perguntam para ela assim, ó, eu só penso na minha situação, e a minha situação eu estou apaixonada, quero me casar, tem a questão da virgindade, porque ela é menina virgem, ela está aí preocupada com essas questões também, tá? Tu pega a Lia é aquela que está sempre para fora, a Lia é engajada, a Lia tem um namorado preso pelo regime militar, foi torturado, depois vai ser mandado para a Argélia, ela participa de um grupo de resistência, pessoal, clandestino, enfim, ela troca o nome dela para Rosa Luxemburgo, usa codinomes, pseudônimos, tá? Ela é aquela que luta sempre, é sempre contestadora. E a Ana Clara, o pensamento dela qual é? Mulher tem que se embonecar. Ponto final, vestir coisas boas e tudo mais. Para isso precisa aqui. Não importa se tu vai ter um noivo que tu não ame e tudo mais. Tendo isso aqui, tá bom, tá? O que que vai dizer a Lígia Fagundes Telles? Eu peguei 3 perfis de mulheres na época. 3. Poderia pegar 10. Peguei 3. Tanto é verdade que a gente sabe, né, pessoal? Se a gente for até transpassar para o lado masculino, dentro das personalidades, tu acaba vendo assim, ó, ou tu é mais Lia, ou tu é mais Ana Clara, ou tu é mais Lorena, ou tu tem um pouco de uma, um pouco de outra, um pouco de outra, né? Então a gente vê assim perfis bem diferentes, mas as meninas, pessoal, não combina muito, né? Elas são mulheres, são universitárias, tá? O título é despretensioso, certo? Onde é que se passa? Pessoal,
Elas moram no pensionato Nossa Senhora de Fátima, em São Paulo. O que que é isso? Um pensionato de freiras, de madres, tá? De irmãs. Elas alugam o quarto apenas e tão somente para meninas, certo? Então, o que que tu espera de um pensionato? Aquela aura mais religiosa ali. E pessoal, lembrem, para até entender o final do livro depois da morte da Ana Clara. Estou dando um spoiler, a morte da Ana Clara, tá? Só para entender. Se batesse a polícia ditatorial ali, terrível, dentro, a Lorena passaria numa boa. O que que eles vão olhar lá? Lencinhos coloridos, sininhos, a nhenhenhen, a mimada e tudo mais. Nada, nenhum problema. Se batessem na Lia, aquela questão de um grupo contra a ditadura, certo? Ela estaria presa, torturada, talvez até morta. Se batessem na Ana Clara, ela está deitada com o Max, que é um traficante, ela está viciada, estão lá, se chapando, se drogando, ela também teria confusão, tá? Então, entendam, no meio desse pensionato, não tem só essa questão religiosa, não. Tem complicações ali, tá? E essas complicações advêm, pessoal, principalmente do quê? De um Brasil, que tem um pano de fundo de um Brasil ditatorial, tá? Ela escreveu, diz ela, a Lígia Fagundes Telles, durante 3 anos esse livro, tá? E pelo que dá a entender, o livro se passa em 69 e 70. Dá a entender isso, ela não deixa clara, deixa muito claro ali o que está acontecendo, né? Enfim, alguma data específica. Mas o pano de fundo, você sabe, é a ditadura pós AI-5, onde a coisa está bem complicada, tá? Pós AI-5. Muito bem. Vamos começar aqui, pessoal, ó. Você tem a primeira personagem, tá? A personagem se chama Lorena. Tem o apelido também, Loreninha, Lena. Lembrando, pessoal, ela tem uma mãe, que ela chama de mãezinha, tá? Lembrando, a mãezinha é cheia da grana. Qual é a ideia da mãezinha aqui, pessoal, tá? É uma mulher que não consegue de jeito nenhum aceitar a passagem do tempo, tá? Então, nós temos esse complicador. Ela era casada com um paizinho aqui, estão vendo, né? Paizinho aqui, e tiveram 3 filhos, Remo, Rômulo e Lorena. O que que vai acontecer aqui, pessoal, tá? Segundo a versão da Lorena, quando a Lorena é a menor, tá? Ela estava lá no balanço e tudo mais, e esses dois começaram a brincar de polícia e bandido. E o Remo pegou uma espingarda de verdade, do pai, uma espingarda de verdade. O que que vai dizer a Lorena? Quis o diabo que deixasse uma bala ali. E aí, naquela brincadeira de polícia e ladrão, pessoal, o Remo acaba matando o Rômulo. Essa é a versão da Lorena. Depois nós vamos ter uma segunda versão. A segunda versão, a mãezinha vai dizer que a Lorena não era nem nascida e ele morreu nenezinho, bebê de colo ainda, tá? E que a Lorena inventou essa história. Então, nós temos uma grande dúvida aqui no livro, tá? E eu quero até conversar com vocês por quê, pessoal, tá? Essa grande dúvida aqui vai persistir no livro, porque quem pegar a primeira edição do livro vai dizer o seguinte, olha, possivelmente foi a que a URGS fez, tá? Possivelmente a URGS foi nesse caminho quando ela fez as questões, tá? Tu acredita muito mais na versão da Lorena. Só que assim, ó, até eu fiz um vídeo lá no canal, no YouTube, eu fiz assim, ó, a Lígia Fagundes Telles, quando refez toda a edição dela, a nova edição, ela chegou e disse assim, eu dormia com aquele problema na cabeça, meu Deus do céu. Aí quando teve a nova edição, a Companhia das Letras e tudo mais, não tive volta. Fui lá e coloquei umas 10 linhas, porque eu não conseguia dormir com aquilo ali. Depois que eu coloquei aquelas 10 linhas, dormi em paz. Pessoal, ela me encucou tanto que eu fiquei batendo parágrafo por parágrafo do livro para ver que frases ela tinha colocado. E o pior de tudo, ela colocou lá no final do livro, né? Ela botou mais umas frases para deixar muito mais ambígua aquilo que parecia se inclinar para a Lorena, a versão verdadeira, para deixar mais ambíguo a morte do Rômulo, tá? Muito bem. Esse aqui, pessoal, ele virou diplomata na África do Norte, tá? Diplomata na África do Norte, também com grana, lembrando que ele envia para a Lorena, né, sinos, tá? Lenços e tudo mais. Pô, chega uma hora que ali vai na casa da Lorena, né, e diz assim, na casa não, que eu estou dizendo é o quarto ali, né?
Ah, me vê um lenço aí. Ela disse, qual é a cor que tu quer? Assim, não quero cor, me vê qualquer um, né? Não tem vaidade nenhuma ali, né? Mas ela é toda metódica, os sininhos organizados, tudo organizadinho, né? Muito bem. Pessoal, morreu o paizinho. Morreu o paizinho. Aí a mãezinha vai ter este cara aqui. Só que esse cara aqui é chamado de Miu, né? Enfim, francês é o melhor, porque tudo ele acha, isso aí é o melhor, isso aí é melhor, isso aí é melhor. Fica como um apelido, nem é nome dele, é um apelido, tá? Pessoal, esse cara aqui é aquele cara que está dando o golpe do baú, porque a mãezinha é cheia da grana, e esse cara aqui, ele é um mentiroso, enfim, um interesseiro, né? Ele é um interesseiro aqui. Tanto que, quando estão alugando o quarto para Lorena, tá? Dá a entender, não está bem explícito, mas dá a entender que o cara está fazendo uma força, assim, né? Para que a Lorena vá viver sozinha, para ele poder ficar junto dela aqui, só pegando dinheiro. E aí ele tá lá assim, eu vou decorar todo o quarto, Loreninha, nós vamos fazer o banheiro todo cor-de-rosa, vamos botar papel de parede tudo dourado, a cama dourada, né, aquela coisa linda. O quarto da Lorena é o mais bonito de todo o pensionato, tá? Tudo bonito e tudo mais, um frigobar aqui, ele chama de mini geladeira, né, aqui e tal. E quando a Lorena vira, ele toca a mão na bunda, exatamente esse termo, tá? Toca a mão na bunda. Então, só para dizer que o cara ali é um aproveitador, o cara é mais jovem que a mãezinha, e a mãezinha está ali naquele conflito todo, pessoal, porque ela não aceita a velhice, tá? A mãezinha chega a ser assim uma pessoa que a Lorena não curte. Porque às vezes a minha mãe fez plástica até no tornozelo. Ela vai comigo no cinema, usa roupa assim que parece uma adolescente e fica dando em cima dos meus colegas, não tem o senso, né? Enfim. E aí ela tem esse doutor Francis aqui, pessoal, tá? Que ela faz análise 7 anos já. Depois a gente vai ver que ele vai falecer, né? Análise para quê? Para saber passar o tempo. Porque ela não aceita a velhice, não aceita. Ela quer ser a guriazinha sempre, sempre, sempre. Tá? Mas é aquela mulher, pessoal, não se esqueçam, né? Da grana aqui, tá? Tanta grana que a Lorena vai lá e diz: olha, hoje é dia da mesada, vou lá pegar o meu pacotinho, cheio da grana. Lembre que ela tem um Corcel vermelho à disposição dela com chofer, com motorista. A gente fala de Corcel passados 50 anos, né? A gente não vê nenhum hoje. Ela tem um Uber na frente a hora que ela quiser, certo? Então, olha só o que, que ela tem. Ela tem um carro para se deslocar, faz direito, não se esqueçam aqui, né? Ela faz direito, tá? O quarto dela, todo de papel decorado, banheiro rosa, os lenços tudo colorido e tudo mais, o toca-disco, enfim, é o quarto que ela chama de quarto concha. É aquela metáfora da concha de abraçar o personagem não precisar ir para a rua muito, porque ali tem tudo, tá? Muito bem. Pessoal, comparado às outras duas meninas, ela é a mais imatura, vocês sabem disso, né? Ela não teve envolvimentos ainda, e a questão da virgindade é algo que salta ali aos olhos, porque a gente está em 73, e claro, né? Lembrem que logo depois tem toda aquela questão toda a contracultura muito forte, isso aí, e ela está preocupada com essa questão da virgindade, certo? Tanto é que teve um cara lá, um colega de faculdade lá, um tal de Fabrício, que foi lá e tudo mais, estava quase para ficar com ela, aí entra na Clara, aí meio que congela a coisa, aí daqui a pouco volta a pintar o clima, entra a Lia, daí aquilo ali, o cara diz, amanhã eu venho aí, né? Só que no outro dia ela vai dizer, pessoal, que conheceu o Marcos Nemésios, um doutor casado e com 5 filhos, que está levando ela tipo de guarda-chuva, assim, numa carona, né, enfim, para o pensionato, e ela toca a mão assim no bordado dele de médico e aparece as iniciais MN. E ela está apaixonada pelo cara. Só que o cara é casado, 5 filhos. E aí ela diz: todos os outros ficaram piás, crianças, perto do doutor. E ela fica ali naquela coisa: será que ele vai me ligar? Ela fica ali, ela não quer nem sair muito, né, esperando um telefonema que nunca vai vir, pessoal. Tá? Telefonema que nunca vai vir aqui, certo? Então, ela está apaixonada por esse cara aqui. E ela é aquela pessoa, assim, extremamente dramática, né? MN, né? Por que isso e tudo mais, casado, milhares de filhos, aí ele tem 5, mas ela já diz milhares, aquela coisa sempre hiperbólica, dramática, né? Enfim, estou apaixonadíssima e tal, tá? Bom, o gato dela, o astronauta fugiu, tá? Um gato malhado e tudo mais fugiu.
Ela tem, pessoal, algumas frases, entre elas, sabe, né? Ela fala, ai, meu pai. A todo momento, ai, meu pai, ai, meu pai, tá? Ela tem uma linguagem mais trabalhada, mais poética, fruto das leituras dela, das referências dela, da intertextualidade dela, tá? Não que ela não faça desabafo, mas a gente nota que a linguagem dela é mais rica, certo? Pessoal, ela é muito supersticiosa. Ela é a que tem dinheiro para emprestar para a Lia financiar o tal grupo de resistência, para pagar as dívidas da Ana Clara e limpar a cara da Ana Clara, tá? Só que é o seguinte, as gurias vão lá e, pô, e aí tem um dinheiro para emprestar, assim, ai, não fala dinheiro, tem que falar o contrário para dar sorte. Então ela nunca fala dinheiro, ela fala Orienide, tá? Tem que lembrar, sempre fala assim, Orienide. Aí vem a Lia assim, ô Lorena, me empresta o Orienide aí e tudo mais. Não, não, tá aqui e tudo mais, né, tal. Aí ela tá saindo assim, e outra coisa, se a Ana Clara passar por aí, diz pra ela me pagar aquele dinheiro que ela tá... Não é dinheiro, é Orienide. Sabe aquela coisa assim de moleca, supersticiosa e tudo mais, tá? E por essas pequenas coisas a gente nota, né, que ela é mais criançona, ela é mais dramática, ela é mais adolescente, e fazendo um curso extremamente, né, sofisticado ali, que é direito, pessoal, tá? A Ana Clara chama ela de nhenhen, tipo a menina mimada, tá? A nhenhen. Ah, nhenhen, a nhenhen tem os ensinhos, a nhenhen tem isso aqui. É a questão do mimo, tá? Repare como é que ela diz. Ai, meu pai, eu podia ser menos insignificante, não podia? Pernas de palito. Me chamam na faculdade de Magnólia desmaiada, porque ela diz que tenta pegar cor, tenta pegar, nunca pega. O pior são estes peitinhos pobres aqui. Então entendam, né? Porque, pessoal, quando a gente coloca essa linha toda de personagens que são ligados muito a Clarice Lispector, é comum dizerem, olha, eles são extremamente analisados psicologicamente. Fisicamente não aparece muita coisa, é verdade. Agora, elas são extremamente caracterizadas fisicamente, tá? Aquela que chama atenção, que é a modelinho, que é a símbolo de beleza, que é a Ana Clara, aquela descuidada, que não tem vaidade alguma, que é a Lia, e aquela que é toda arrumadinha, cuidada, mas diz que não tem a beleza, certo? Então, são três perfis físicos diferentes aqui, certo? Bom, então um pouquinho aqui da Lorena, pessoal. Então, a todo momento, a Lia vai lá, conversa com ela e tudo mais, e a gente vai ficar sabendo também quando as duas conversam da Ana Clara. Ah, a Ana Clara tá mal, a Ana Clara tá fazendo dívida, as freirinhas estão ali, né, sempre com devedores batendo ali e tudo mais, né, enfim, e vão conversando. E quando as duas se despedem, né, qual é a despedida delas, pessoal? É aquela de punho fechado, né, que a Lia faz a despedida aquela com punho fechado, a saudação antifascista, certo? Então, ali extremamente engajada aqui, tá? Muito bem. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, pessoal, podem mandar, tá? Oi. Não, são três amigas. Claro que tem mais, dá a entender que tem mais outros quartos, outras, mas a Lígia não entra nesse parâmetro, né? Como ela falou, eu poderia colocar mais uns 10 perfis, deixa assim, tá? O que acontece? No momento presente da narrativa, vocês nunca vão ver as três juntas. No momento presente da narrativa, nunca. A gente sabe que elas se encontravam no passado, mas é passado. Agora, no momento presente, pessoal, sempre a Lia está com a Lorena e a Ana Clara lá com o Maxwell sozinho. Elas só vão se encontrar as três quando a Ana Clara estiver morta, tá? Mas no passado a gente sabe, né, que teve cenas, as três são amigas. Mas aí, de novo, né, amigas, mas cada qual com o seu perfil, cada qual com a sua vida também. Sabe que é teu amigo, mas aquele teu amigo tem outro amigo, tem outra vida, certo? Muito bem. Pessoal, aqui vocês têm a Lia de Melo Schultz. Apelido, qual é o aumentativo de Lia? Leão. Mas tem outro detalhe. Leão também lembra o quê? O rei das selvas. Tá? Por quê? Porque essa mulher é engajada, essa mulher bota a boca no trombone, essa mulher não aceita. Então, a Lia aqui é um personagem extremamente interessante, pessoal. Tá? Por quê? Olha só que curiosidade. O pai dela sabe quem é? O Herr Pohl, um alemão que era nazista. E quando ele começou a ver o que era o nazismo de verdade, ele fugiu para o Brasil. E aí acabou ficando com uma baiana chamada Dionísia, a dona Diu, e aí surgiu a Lia. Tá?
Então, ali a pessoa é baiana. Só que é o seguinte, né? É aquela baiana que vai dizer que se achava feinha, e ela teve uma outra amiga que se achava também feinha, e as duas ficavam inventando amigos imaginários e tal, até começaram a ficar juntas. Aí depois, né, meio que se descobriu e tal, deu um tumulto entre os pais, aquela coisa toda, né? E aí essa amiga dela, com quem ela tinha um namorico, acabou ficando com o homem, fazendo a vida dela, e a Lia, então, também fazendo a vida dela, tá? Mas ela vai chegar uma hora, ela vai dizer, né, enfim, tem que experimentar tudo e tudo mais para saber. É aquela total, aquela que vai, enfim, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quiser. Ela está querendo dizer isso em 73, né, pessoal? Algo que hoje é muito fácil dizer em 2022. Ela está lá em 73 mandando ver, tá? Muito bem. Ciências sociais. Está trancado, tá? Está trancada. Faltas a todo momento, tá? Porque ela não consegue manter essa constância na faculdade, porque ela tem o namorado dela, o Miguel, foi preso, foi torturado, está preso, e ela está sempre no bico, porque você sabe, né? A gente viu Feliz Ano Velho, pessoal. A gente sabe o que aconteceu em 71. O Rubens Paiva foi preso, tá? Foi torturado, foi morto, tá? O pai do Marcelo Rubens Paiva. Enterraram ele. Depois de 2 anos, quando estavam lá abrindo rua e tudo mais, eles pensam, bom, vamos desenterrar porque o corpo vai aparecer. E aí largaram em alto mar, tá? Então, só para você ter uma ideia, era comum isso aí, né? Essa tortura, essa prisão e tudo mais. Então, ela está no pé, pegando no pé nesses grupos de resistência, tentando saber sempre onde é que está o namorado ali. Tanto é que ela se encontra nesses grupos em lugares clandestinos, assim, tudo fechado, né? Ela não usa ali, ela usa um codinome, tá? Então, tudo isso aí. Tanto é que tem uma cena em que ela está lá nesse lugar, até um capítulo, se não me engano, é o capítulo 8, que ela está na rua ali, né? Enfim, e aí tem um tal de. Ele usa o codinome de Pedro e começa a conversar com a Lia, perguntar, não, vem cá, mas Lia, o que tu acha disso? Aqui não me chama de Lia, aqui eu sou Rosa Luxemburgo, ponto final. Uma mulher que foi morta lá pela polícia alemã, está usando esse codinome, tá? Enfim, não vamos usar profundidade. Eu tenho que fazer um trabalho para a faculdade e tudo mais. O que tu acha, né? As características de um país subdesenvolvido como o Brasil. Isso aqui, ó, esquece também, às vezes, livros. Pega aqui, ó, vai na rodoviária, vai entrevistar as pessoas, sai por aí, vai ver como é que é a vida de verdade, tu vai ter o teu trabalho pronto. Então, a linguagem dela é sempre, né, de ação, pessoal, sempre de ação, tá? E aí, tem uma cena que ela pergunta, Pedro, vem cá, tu é virgem? E ele disse, sou. E ela vai lá, ela tem namorado, né? Ela vai lá, beija ele, transa com ele, ela até chega a botar assim um desabafo, putz, você não sabe nem beijar, né, e tal. Transa com ele fica todo bobo ali e tenta depois dar um carinho, assim, não, aqui, tchau, vai, segue a tua vida agora, te libertei, vai, segue a tua vida, tá? Então, esse grupo de resistência aqui, pessoal, faz parte desses movimentos de libertação da mulher, e aqui eu quero que vocês cuidem 2 entrevistas que tem no livro. A Lia e a Lorena, elas brincam de se entrevistarem, tá? Elas ficam brincando de se entrevistar. Então, na primeira entrevista, a Lorena, que é, claro, muito mais poética e tudo mais, ela pega um microfone invisível e chega e diz assim, ó, bom, queria saber alguns detalhes aqui, poderia declinar o seu nome? E assim, Lia de Mello Schultz. Muito bem. Estuda? Sim, universitária, ciências sociais. E qual é a situação nessa casa de ensino? Trancada, por faltas e tudo mais, né, e tudo mais, enfim, né? Ok. As perguntas são nesse sentido, tu está escrevendo um livro e tudo mais, é curioso, né, porque a Lia estava escrevendo um romance, e ela pegou e rasgou todo o romance, e disse que escreveu um diário. E tu vê que o diário é muito mais possante quando tu quer fazer uma denúncia, né? Diário de Anne Frank, por exemplo. Esse caiu no Enem agora, o quarto espejo da Carolina Maria de Jesus, né? Caiu uma questão do quarto espejo. Então, assim, ó, ela tá sempre. E aí, num outro capítulo, tem o quê? A Lorena sendo entrevistada pela Lia. A Lia pega uma banana, né? Você vem cá, vou entrevistar aqui seu nome, por favor. Ah, Lorena de Vaz Leme, universitária? Sim, direito. Vem cá, tu é uma daquelas mulheres que luta pelos direitos da mulher? Não, para falar a verdade, só penso na minha situação e tudo mais. Então, tu se trata de uma jovem alienada? Ah, não me julgue por isso e tudo mais. A Lia já vai pro pau, né? Ela já vai direto para as perguntas, engajamento. Qual é teu engajamento? Qual é a tua situação aqui, tá? Pessoal, estão vendo aqui, ó,
apesar do popô de baiana exorbitar. Por que eu botei isso aqui? Por quê? Porque elas são caracterizadas fisicamente também. Do outro lado, está a Ana Clara dizendo assim, eu posso comer açúcar a torto e a direito que eu não engordo. Já a Lia, aquela vai explodir algum dia. A Lorena, nem conta, aquilo é um inseto. Então, assim, a Ana Clara, ela é muito pejorativa, né, quando fala de amigas, mas depois a gente vai ver por que também, né, ela se protege, se blinda na sua beleza, tá? Bom, aí, pessoal, a gente fica sabendo, né, a Lia fica sabendo que o namorado dela vai embarcar lá para a Argélia. Então, a partir de agora, ela precisa de qualquer jeito se tocar para a Argélia, tá? Enfim, então ela está em busca aqui, né, de ficar do lado do namorado. A namorada foi preso, foi torturado, esse Miguel aí, tá? Mas reparem que a Lia é aquela mulher extremamente engajada, pessoal, que luta contra o sistema ali, tá? E agora vocês têm a Ana Clara. Reparem o apelido dela, Ana Turva, tá? Aquela cheia de problemas, certo? Pessoal, a mãe dela foi prostituta, então ela não sabe quem é que foi o pai dela, tá? A mãe dela sofreu demais, porque o fato de ser prostituta, qual é a ideia também? Ela era ofendida, batiam nela, certo? Enfim, o que aconteceu? A mãe levava a Ana Clara pequena para um dentista. E o que fazia o dentista, pessoal? O dentista abusava sexualmente tanto da mãe quanto da filha, tá? Por que o apelido dele ficou Doutor Algodãozinho? Os dentes da Ana Clara estão apodrecendo, estão cheios de cáries. O que ele faz? Ele vai lá e coloca algodão. Ele não trata, ele coloca algodão. O que acontece? Ela está ali, pessoal, tá? Entendam, sendo estuprada, sendo violentada sexualmente. Uma criança, tá? E aí ela vai dizer que ficou com aqueles traumas todos, porque esse dentista vem com um bafão de cerveja e ela é toda traumatizada hoje, Ana Clara, tá? Como eu falei, onde é que ela se blinda? Pela beleza, tá? Mas ela diz que ela não pode nem sentir cheiro de cerveja, aquela coisa, se sabe que fica traumatizada, lembrando do doutor Algodãozinho, por exemplo, tá? O que aconteceu? Ela cedo teve que usar uma ponte, ela usa uma dentadura, tá? Por quê? Porque apodreceram todos os dentes dela. Então tem até uma cena que ela fica lá, ela quer sair, ela começa, onde é que está minha ponte? Onde é que está minha ponte? Imagina, né? A vaidade, os dentes ali, tá? E aí, ele vivia trocando o algodão dos buracos dos dentes. Passava semana, mês, ano, os dentes apodrecendo. E ele vinha com aquele algodãozinho na pinça, ficou sendo doutor algodãozinho, tá? Depois a gente fica sabendo que a mãe dela cometeu suicídio, tomando formicida. A Ana Clara extremamente traumatizada, pessoal, tá? Viciada em drogas, está toda hora picada ali, heroína, né? Cheia de dívidas, como diz. E o que ela diz? Eu tenho 1,77 m, sou modelo, uma beleza de modelo, capa de revista. Posso comer açúcar, não engordo. As outras, né? As outras têm inveja de mim porque eu sou bonita. Onde é que ela se blinda, pessoal? Na beleza dela, tá? A beleza dela. Quando a gente abre, ela está na cama ali com o namorado dela, o Max, certo? O Max é um traficante, pessoal, tá? O Max é um traficante. E ela diz que o cara é muito bonito e tudo mais, mas o que ele diz, Max, olha só, eles estão viajando ali, que eles estão chapados, e o Max assim, ô Coelho, chamado de Coelho, ô Coelho, vamos transar, vamos transar. E ela pensando assim, por que sempre tem que ter alguém que não pode conversar, tem que estar sempre me cutucando, vamos transar, vamos transar, vamos transar. Então a gente nota, né, que ela também está nessa questão toda, né, que a beleza dela, o pessoal induz apenas então somente para a questão sexual. Ela acaba não sendo aquela pessoa, enfim, né, que é vista como uma pessoa intelectual, que conversa, que tem outras coisas ali. E ela está irritada com isso aí, tá? Porque todo mundo só me vê como uma espécie de símbolo sexual, tá? Bom, ela diz assim, eu ando meio travada, Max, preciso falar com o meu analista. Não é problema contigo, é problema comigo, tá? Eu não consigo e tudo mais, tá? E aí, pessoal, ela começa a dizer, a Ana Clara é mentirosa, tá? Ela é caracterizada como mentirosa. Ela mente durante a narrativa, pelo menos 2 vezes, tá? Comprovadas 2 vezes, tá? Então a gente não sabe realmente se ela tá com esse noivo, que ela vai dizer assim, ó, eu tô com um noivo. E essa história ela contou para Lorena e para Lia, tá? Eu tô com um noivo. O cara é feio,
O cara é um escamoso, como ela chama, mas o cara tem dinheiro, o cara é rico, tá? O cara é riquíssimo, riquíssimo, tá? E aí, o que ela diz? Final do ano, Max, eu caso com ele, mas não vou te esquecer, tipo, né, te mantenho como amante. Se tu fosse rico, Max, ainda, né? Esse Max foi uma época rico, caiu numa decadência, né? Assim, ela não quer o cara. Qual é o pensamento da Ana Clara? Mulher tem que se embonecar, vestir as melhores roupas e tudo mais, tem que ostentar, tem que ter aquela preocupação com a aparência e tudo mais, tá? Então, ela diz, ó, me caso com ele, continuo a faculdade de psicologia, monto aquela clínica para bancar qualquer outra e tudo mais, e ponto final, tá? Não importa, o cara é um escamoso, nojento, mas ele tem dinheiro, certo? Essa é a situação dela. E aí, pessoal, ela se lembra, por exemplo, aquelas coisas truncadas assim dela, né? Esse noivo, esse escamoso aí, chega perto dela assim, ô, Ana Clara, vamos transar e tudo mais. Ela tá travada sexualmente, tá? Ela tem trauma. O que que ela diz? Eu não quero. Ah, mas tu é fria? Só comigo tu é fria assim, né? E ela mente, é que eu sou virgem, tá? E aí eles, ah, então tá. E agora tá com esse problema, pessoal. Porque ela chegou e contou para Lorena e disse, Lorena, eu vou ter que ser virgem, vou ter que voltar a ser virgem. Então eu vou fazer uma plástica. Tu me consegue o dinheiro, o Orienide? E a Lorena, não tem problema, consigo, falo com a mãezinha, consigo o dinheiro, tá? Então entendam, ela tá aí, nesse mundo todo aí, né? Enfim, mentiu pro cara, mas uma mentira, né? Enfim, a que a gente já até entende, né? Porque é um trauma dela, né, pessoal? A história dela é triste. E aí eu pergunto para vocês, onde é que ela se blinda, onde é que ela pode dizer que ela tem uma vantagem, né? É na beleza. Então, ela não é de toda essa questão só de futilidade também, né? Porque é uma espécie de bloqueio dela. Onde é que ela consegue se dar bem na sua vaidade, na sua beleza? Porque a mente dela, exatamente, ela está traumatizada, imagina, né? Sentir cheiro de alguma coisa, ela já fica assim, tá? Então, vocês imaginem, né, o que que é essa questão. Então, aqui está a Ana Clara. Mas, de novo, né, pessoal, faz dívidas, está sempre drogada, e o mundo dela é muito louco. Só para você ter uma ideia, ela diz assim, Max, eu estou saindo, Max. Onde é que tu vai? Não sei. Vou lá ver o meu noivo e tudo mais. Eu tô grávida, Max. Mas de quem? De ti, Max, de ti e tudo mais, mas, enfim, olha só, tem um pé rapado. A gente não sabe se é verdade ou não que ela tá grávida também, né? Aí olha só que coisa, a vida louca dela. Ela simplesmente pega, ela tá louca procurando a ponte, né? E é legal porque ela usa a dentadura e ela, a pessoa, se tornou uma Sherlock Holmes em dentes. Porque quando esse escamoso ri, ela diz, ah, tudo pivô. Nenhum é natural, tudo pivô, né? Então ela sabe certinho o que é o natural, o que é a dentadura ali, tá? Ela vai lá, olha só que coisa louca, ela pega, sai, tá tentando pegar um táxi, não vem um cara dar uma carona para ela, ela entra. E aí o cara sempre, onde é que tu vai? Ah, eu vou mais ali para frente, tudo mais. Meu pai tem um escritório de advocacia. Ela começa a se passar pela personalidade da Lorena. Ah, qual é teu nome? Eu sou Lorena. Meu pai tem um escritório. Ah, qual é o nome do escritório que eu conheço muita gente ali? Aí sabe aquela mentira que começa a virar bola de neve, né? Assim, ah, não sei, ele vendeu e tudo mais, né, e tal, e o cara dele a fazer pergunta, assim, ah, deixa aqui. Ela sai. Ela entra num bar qualquer e olha um cara mais velho. Ela não conheceu o pai. Então ela começa assim, imagina se aquele ali é meu pai. Tipo, um qualquer ali, né, mais velho. Então, ela vai lá, conversa com o cara pergunta quem é, ah, é que o teu nome é sou Lorena Vaz Leme, faço psicologia, último ano, na USP, mentindo assim, a torto e a direito, né? O cara leva ela para o apartamento. E tem uma cena, pessoal, que não está tão bem definida, mas parece ser isso, né? Ele pega, por exemplo, ela está meio chapada assim, ele deita ela está totalmente vestida, mas ele pega e fica totalmente nu, e ele pega uma revista, e dá a entender que ele se masturba ali na frente dela, certo? Dá a entender, mas sem tocá-la, tá? Mas tu vê que coisa louca. Agora a gente vai entender por que a Lígia Fagundes diz o seguinte, pessoal, muitos me criticaram porque eu matei a Ana Clara. Mas eu pergunto para vocês, o que que eu ia fazer com ela viva? O que que eu ia fazer? A mulher não tinha paradeiro, tá? Então, eu sei que foi uma morte muito criticada, mas eu tive que fazer isso. Eu tive que matar ela, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né? A vida dela é isso aí. Sai, pega um carro qualquer, entra num bar qualquer, sai com um cara qualquer, né? Então, aqui só para você ter uma ideia, né? Bom, aí, pessoal, acontece aquela questão, tá? Chega um dia, a Lorena diz assim, ô Lia, por que que tu não olha o meu álbum ali de fotografias antigas? Eu tenho uma arca cheia de fotos antigas. Vem uma hora ver. Ah, tá, depois. Mas separem, fotos antigas. O que que a gente pensa? Vai aparecer
segundo a Lorena, né, a versão dela, vai aparecer mãezinha e paizinho, Rômulo, Remo e Lorena, certo? Porque a Lorena disse que viu o Remo matando o Rômulo. E a Lia diz, depois eu vejo outra hora. Aí o seguinte, chega lá a Lia, Lorena, olha só, eu vou ter que, né, ir lá para a Argélia e tudo mais, né? Enfim, tu não tem, a tua mãe não tem umas roupas e tudo mais, alguma coisa assim. Não, não tem, vai. Aí ela pega e vai, pessoal. E tá o carro, o Corcel à disposição com o chofer ali. E a Lia diz assim, ok, tudo bom, me leva lá para a mãezinha. A Loreninha não vai. E aí o que acontece? A Lia fez um trabalho na faculdade, segundo as conclusões dela. Sabe o espelho do carro, da frente ali do vidro? Ela diz que tem dois grupos de homens. Um que não pendura nada e outro que pendura berloques, coisinhas e tudo mais. E quem pendura é intelectualmente inferior a quem não pendura. Tá? Essa é a conclusão dela. Aí ela entra no corcel, tem um bebezinho pendurado no espelho. Pelado, rindo, ela acha aquilo ali a pior coisa do mundo, né? Ela começa a pegar implicância com aquilo ali. E ela vai lá e pergunta pro... Esse trecho, você sabe, caiu na URGS, né? Ela pergunta pro motorista, assim, né? E dizendo assim, eu trabalho há tanto tempo, né? Enfim, eu peguei a Loreninha pequenininha no colo e tudo mais, aquela coisa toda. É um motorista de confiança. E aí a Lia diz assim, será que esse cara estaria interessado, o pensamento dela, interessado em entrar para o nosso grupo de resistência? Claro que não. Ele se apoltronou. Esse é o termo que ela usa, né? Não, tá ali. Quantos anos? 15, 20 aí, né? Enfim, é engraçado que a gente não tem a idade das meninas, a gente fica circulando entre, sei lá, 18, 19, por aí, alguma coisa assim, né? Aí ela diz assim, vem cá, o senhor tem filhos? Ele disse, eu tenho uma filha e um filho. E o meu filho me dá tanta alegria, tá bem empregado e tudo mais. Aí a Lia fica, e a filha, não te dá alegria também? Ah, lá vem vocês com essa coisa de liberdade, né? Agora minha filha cismou que tem que estudar. Estudar nada. Antes de eu morrer, eu quero ver ela é casada. Aí ali estoura, né, pessoal? Assim, casada não, se eu quer ver ela garantida, mas saber que ela pode estudar, ter uma profissão, tá? Ter um futuro e tudo mais, e aí pode se casar. Se der errado, ela continua tendo uma profissão, continua tendo tudo que ela tem, tá? Não precisa estar dependendo de ninguém, certo? Se, para vocês aí, né, é fácil, vocês são ricos e tudo mais, e a Lia não é rica, né? Tudo mais é fácil, né? Mas para nós, assim, que temos filhas pobres, o negócio é casar e mulher lavando roupa, né? E aí a Lia possessa com aquilo ali, né? E aí, pessoal, a Lia desce, né? E ela olha para aquele bebezinho. Outra coisa, ó. Eu já vi 500 mil pessoas com essas coisinhas penduradas aí, isso aí é a pior coisa do mundo. Quem tem isso aí normalmente até morre de desastre, tá? Tira essa merda daí, né? E aí depois sabem que ele tira realmente, né? E ela fica feliz da vida. Mas aí, pessoal, ela chega na casa da mãezinha, tá? O que aconteceu? A mãezinha tá totalmente destruída psicologicamente. Por quê? O Miu, aquele que era o interesseiro, largou fora. Era mais jovem, só queria o dinheiro dela, mas largou fora, né? Ok, todo mundo já estava cantando a pedra, né? Enfim, é o cara interesseiro. E aquele doutor Francis, que ela se consultava havia 7 anos, pessoal, com a questão da velhice, o cara morreu. E o pior de tudo, morreu, foi enterrado e nem falaram nada para a mãezinha. Sabe aquela coisa assim que ela também faz parte do circo, né, do círculo de amizades. Então, ela está acabada, ela está se achando que ela tem 200 anos, para você ter uma ideia, tá? Só que aí vem aquela cena. Eu não sei desenhar, tá, pessoal? Mas tem uma arvorezinha, tá? Na casa da mãezinha. E tem aqui um retrato, outro retrato, outro retrato, outro retrato. Tá aqui o paizinho, ok. Tá aqui a mãezinha, ok. Tá aqui a Lorena, ok. E tá um menino, certo? Tá um menino. Ela chega, começa a conversar com a mãezinha e tudo mais, e a mãezinha diz, bom, a Lorena tem também a quem puxar, né? Porque é dramática mais do que a mãe, né? E agora o doutor Francis morreu, não me convidaram, 7 anos perdidos, estou me achando com 200 anos, o Miu me abandonou, ainda bem que eu tenho a minha filha, a Lorena, que vai voltar a morar comigo. Aí ela disse, o quê? Eu não acredito. Vai voltar para a asa? Para a tua asa? Mas eu preciso tanto dela. Não, já está indignada com aquela ali, né? Aí, bom, outra coisa, vai pedir roupa e tudo mais, outra coisa, me diz uma coisa. Eu vi ali na sala que tem uma arvorezinha
que tem 4 retratos. O menino aquele é o Remo ou o Rômulo? Diz assim, só pode ser o Remo. O Rômulo morreu, tá? Aí, tá, morreu, ela diz, morreu o nenenzinho. Diz assim, morreu o nenenzinho? Como assim? Ele não morreu, vamos supor assim, com uns 7, 8 anos e tudo mais, né? Brincando de arma, os dois e tudo mais, um tiro. A Lorena me contou 200 vezes a mesma história, com riqueza de detalhes. Não, a minha filha nem era nascida. Depois ela soube a história, ele morreu o nenenzinho, e ela começou a inventar essas coisas e tudo mais. Aí a Lia disse, ah, não, só um pouquinho. Não, só um pouquinho, mãezinha. A Lorena me contou 200 vezes a mesma história. Não, ela está mentindo e tudo mais. A gente até procurou tratamento, enfim. E a Lia está aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, e agora em quem confiar? Quem confiar? Meu Deus do céu. Não, é só um pouquinho. Quem é que é meio pirada aqui? A mãe. O que que diz a Lia? Eu tenho que chegar lá, eu tenho que ver o álbum de fotografias da Lorena. Porque aí revela tudo, né? Se a Lorena diz que o guri era mais velho quando morreu, vai ter foto do irmão, né? Certo? Seria ali, pessoal, a questão. Mas como eu falei, depois disso, quem lê essa primeira edição se inclina mais para a versão da Lorena. Só que o que fez a Lígia? Transformou no Dom Casmurro. Botou mais frases para deixar ambíguo, para deixar quem eu acredito. Só lembrando, a URG se inclinou muito mais para a versão da Lorena. Tá? Muito bem. Então, temos esse mistério aqui no livro e tudo mais, tá? Bom, volta a Lia, tá? E aí, pessoal, depois a Lia vai olhar o carro e tá sem o berloquezinho, né? Sem o nenezinho pendurado. Ela fica feliz, né? Enfim, ainda há esperança nesse mundo e tudo mais. As coisas das ideias dela, né? Enfim. Bom, pessoal, aí nós temos aquele capítulo terrível. A Ana Clara chega. É tipo umas 11h30 da noite, tá caindo uma neblina em São Paulo, de noite, tá? Ela chega, o chão tá fervilhando de baratas, ela tá toda picada, ela tá toda manchada, roxa, assim, as partes do corpo, suja, suja, mais suja, e ela vem ali pedir ajuda para a Lorena. E a Lorena é a mãezona delas ali, né, no sentido financeiro e tudo mais, pega, coloca ela para dentro, onde é que tu tava, mulher, tu se sujou tanto, meu Deus do céu, ai, minha bolsa, prenderam sumiram com o Max sumiu, possivelmente, né, caiu pela questão do tráfico de drogas. Eu disse, mas onde é que tu estava? Vem para cá e bota ela na banheira para dar um banho nela e tudo mais, tá? E nesse meio tempo, pessoal, a Lia chega. E aí a Lia chega, a Lorena, o que pensa a Lorena? A Ana Clara chegou quantas vezes assim? 200.000 vezes. Tanto que a Lorena chega e diz assim, ó, eu nunca bebi muita coisa, mas consigo fazer uma dissertação sobre alcoolismo de tantas vezes que eu já vi a Ana Clara bêbada. Eu nunca fiz amor, mas sei a arte e a desarte de amar só pelo que a Ana Clara me contou, tá? E aí ela vai lá no pátio, pessoal, uma neblina caindo no pátio conversar com a Lia. Lembra, a Ana Clara está lá dentro do quarto. E assim, tem que ver, né? A Ana Clara voltou aqui, e tá estourada de novo ali, né? Enfim, aí chega ali e diz assim, olha só, fui lá na mãezinha e tudo mais, né? Enfim, tal, mas ela disse uma coisa, ela disse que tu vai voltar a morar com ela. Eu tenho que ir, Lia, né? O doutor Francis, o Miu abandonou ela, esse problema da velhice e tal, né? Eu vou lá ficar um tempo com ela, assim, ó, fica com ela um tempo, mas tu promete que tu vai fazer a tua vida, vai largar da tua mãe, tá? Prometo, tá? Muito bem. Outra coisa, eu vou embarcar já amanhã, certo? Vou para Argélia e tudo mais, né? Enfim, vou lá buscar o Miguel, quero me encontrar com ele, aquela coisa toda. E outra coisa, sabe aquele MN, o teu médico lá que tu ama e tudo mais? Sim, larga de mão. Aquilo não existe. Aquilo ali é uma fantasia tua, tá? Eu já falei com o Guga lá, enfim, um colega, e ele tá afim de ti, tu já teve afim dele e tudo mais, vão ficar juntos. Coloca uma realidade na tua vida, tá? Tipo, ali quer ir embora, mas quer acertar tudo ali, né? A vida de todo mundo, né? Bom, aí tá. Ok, as duas ficam conversando ali, pessoal, né? E aí vem aquela coisa, o trecho que a Lígia Fagundes Teres inseriu, tá? Ela começa a falar não sei o que e tal, né? Só um pouquinho, e o negócio do Rômulo e Remo, quem é que tá falando a verdade? A Lia fala alto assim, quem é que tá falando a verdade? O que tá falando aí, Lia? Nada, uma coisa que depois eu vejo. Mas ficou de novo, ela não vai ver. Que seria ali, exatamente, né, a ideia de revelar, né? Porque
Se a todo momento a Lorena diz, venha ver as minhas fotos antigas da família, dos retratos, ela está basicamente garantida na versão dela, né? Dá essa a entender. E aí que eu digo, pessoal, parece que, não sei, a Lígia quis depois forçar uma coisa mais ambígua, porque quem lê, é muito clara essa ideia de que a Lorena é mais cabível nas suas falas, né? Enfim, até segura quando tu quer mostrar fotos antigas. Bom, a Lia sai, a Lorena volta e a Lorena encontra a Ana Clara morta. Aí faz gestos assim na janela, a Lia chega, o que que houve? A Ana Clara está morta. E aí, pessoal, entra ali, as três estão agora reunidas juntas pela primeira vez no tempo presente, tá? A Ana Clara está morta. E aí fica aquela ideia, o que a gente vai fazer agora, tá? Aí a Lia diz assim, meu Deus do céu, vamos chamar um médico, mas meu Deus do céu, eu não posso estar aqui. Mas eu não posso me envolver isso, amanhã eu embarco, eu não posso ficar aqui, tá? Aí está, calma, calma, nós não vamos fazer isso. Como não? Deixa comigo. Não, mas só um pouquinho, Lorena, né? O que está acontecendo e tudo mais. Chama as freirinhas, elas têm experiência, talvez com morte e tudo mais, já deve ter passado por isso aí, né? Assim, não, não chama-se ninguém. Só um pouquinho. Aí a Lorena vai lá e reza, pessoal. E ela chega e diz assim, ó, eu rezei e Deus me deu uma... Louca? Não, não, não sou louca. Eu li tanto romance policial, já me dei uma ideia, tá? Olha só, o Corcel está aí na frente, é meia-noite, neblina, Ana Clara não tem parente algum no mundo, tá? Então, olha só, ela não morreu aqui. Como assim não morreu aqui? Ela não morreu aqui. A gente vai colocar ela em outro lugar. Mas tu é louca e tudo mais. Não. As freiras não têm nada a ver com isso. Vocês imaginam o que está por trás do discurso dela, né? Ok, vem um médico aqui, ok. Morreu, causa mortes, drogas. Vão invadir o pensionato, vão levar as freirinhas, vão torturar, vão matar, vão fazer o que acontece. Elas não vão pagar por isso. Ela não morreu aqui. Ela morreu numa pracinha. Se, meu Deus do céu, eu não posso me envolver nisso, amanhã eu embarco, tu não precisa. Pessoal, a Lorena que passa assim, ó, 90% do tempo inativa, agora que ela assume ação e, inclusive, passa por cima de quem sempre teve ação, que é a Lia. Ela chega assim, deixa comigo. A Lorena começa a maquiar a Ana Clara, tirar um pouco as manchas e tudo mais, arrumar, ela já tinha dado banho, né, enfim. A Lia só me ajuda a levá-la até no carro. E aí, pessoal, aquela coisa assim, meio que perfeita, né? Aquela neblina caindo, ninguém vendo nada, um silêncio, colocam no carro, e aí a Lorena diz, Lia, pode ir embora agora, tá? Senão, não é justo, eu vou contigo. E elas vão então ali, pessoal, tipo, bem devagarinho, a neblina e tudo mais, param numa pracinha, colocam a Ana Clara ali, arrumadinha, tal, parece um morto, quem viu aquele filme Morto Muito Louco, por exemplo, né? Me lembra muita coisa, assim, o filme, por exemplo, é igual, né? O filme, não vejam, tá? O filme é muito ruim. Tem atrizes boas, mas o filme é muito ruim, pessoal, tá? Aí, o que acontece? Tá ali, e é uma coisa fria, porque elas se despedem, Deus te guarde, Aninta, é uma coisa meio fria, assim, né? E elas voltam, tá? E quando voltam, pessoal, a Lia se despede da Lorena, saudação de punho fechado, tá? E aí a Lorena vai para o banheiro dela, liga ali a sauna, né? Fica aquela fumaça assim, e ela está pensando no quê? Ela já tinha avisado as freiras que o quarto ia ser liberado, que ela vai voltar a morar com a mãe. E ela só retoma coisas do começo. Ela diz assim: ó, vai vir uma menina de Santarém aí para estudar medicina, vai alugar meu quarto. Mas é sempre bom dizer para ela, né, que se aparecer um gato fugido aí que atende por astronauta, é meu. E que se aparecer, se tocar um telefone, voz de cara mais velho, que não quer, é para mim, que é o médico aquele, né? Enfim, que não vai rolar. Se eu tiver com que o médico ligou para ela, não tem isso aí, tá? Pessoal, eu botei alguns trechos ainda aqui, tá? Para a gente só conversar. O que diz a Lorena? O que eu aprendi com a Ana Clara? Eu não bebo e posso escrever uma tese sobre alcoolismo e drogas. Nunca tive nenhum homem, sei com pormenores a arte e a desarte de amar. São trechos que resumem bem a vida delas, tá? Ó, o que diz aqui a Lorena? Se eu não falasse tanto em fazer amor, em me casar, virgindade, o MN, se a Ana Clara não falasse tanto em enriquecer, noivo rico e tudo mais, e se a Leão não falasse noite e dia em revolução, repare que esse trecho aqui tem o perfil das três, tá? Aqui, pessoal, é onde
A Lia está no seu grupo lá de resistência, ela vai dizer aqui, eu sou Rosa, Rosa Luxemburgo, e você é Pedro, fim. Tá? Aqui a Ana Clara dizendo, e a Lia, ainda com as suas teorias de superioridade da mulher, mas onde? Papo furado. Vem uma cólica e já avacalha tudo. Mulher tem que ser assim mesmo, se embonecar, vestir coisas lindas. Ó, o que combina bem aqui, né? Tá? Não se esqueçam todo o lado dela, pessoal, de trauma ali também, tá? O que pensa aqui a Lorena? Ana Clara fazendo amor. Leão fazendo comício. Mãezinha fazendo análise para velhice. As freirinhas fazendo doce. Sinto daqui o cheiro quente de doce de abóbora. Está no quarto sentindo o cheiro, né? Reparem, todas estão em ação. Fazendo amor, questão sexual, comício, análise. Quem é que está ali parada, basicamente? Eu faço filosofia. Tá? O que é estranho, né, pessoal? Estranho e importante no final, porque a Lorena que toma ação no final e passa por cima da mulher que sempre foi o símbolo de ação. O que diz a Lorena? Não sou bonita, ponto pacífico. Mas meu QI é muito acima do normal. E tem algum charme. Tá? Pessoal, se vocês quiserem marcar também, a hora ali que a Lia foi visitá-la e que morre a Ana Clara também, tá? Nós estávamos sabendo que a faculdade estava em greve. Então, se vocês quiserem marcar como pano de fundo também as greves universitárias. Só que é o seguinte, elas voltam, tá? Não sempre volta. Porque o que diz a Lorena? Pô, bola de neve, né? Não tem mais greve, amanhã eu já tenho faculdade, já tenho prova. Miu abandonou minha mãe, né? O que mais? O doutor Francis morreu. Muita coisa mudando ali. Mais trechos. O que diz a Lia? Fico olhando o bebezinho de plástico dependurado no espelhinho. A carinha ri tão safada que não consigo me desviar dele. Tá? Ó, quando ela pergunta para o motorista, a filha também lhe dá alegria? Ele demora na resposta. Essa moda que vocês têm de liberdade, diz ele. Cismou de andar solta demais e eu não topo isso. Agora inventou de estudar de novo. Só sei que antes de fechar os olhos, quero ver a garota casada. E só peço a Deus isso, ver ela casada. O que irrita ali a Lia, vocês sabem, né? Bom, quando a Lia chega e vê isso aqui. E se a mãezinha estiver mentindo? E se a versão verdadeira for a de Lorena? E agora? Preciso ver urgente seu álbum de retratos. Porque o que devem ter perguntado para a Lígia, né? Se o Machado tivesse hoje vivo, o que a gente ia perguntar? E aí, traiu ou não traiu? Né? É ou não é? A gente não ia perguntar? Aqui perguntaram para a Lígia, claro, né? Vem cá, qual é a versão ali e tal. E ela disse, pá, eu acho que eu fiz uma arapuca ali, não resolvi bem. Coloquei algumas frases e resolvi, tá? Reparem que ela vai dizer, mas por que tudo tem que acontecer agora ao mesmo tempo? Ó, fim da greve, os exames começando amanhã, mãezinha enlouquecendo, Dr. Francis morrendo justo agora que Miu resolve se mandar. E a última cena ali, pessoal, que a Ana Clara está morta. Agora, para encerrar mesmo aqui, pessoal, esse trecho, tá? Que é importantíssimo. Por que a Lorena não vai chamar médico, não vai chamar ninguém, nem freira, nada, para fazer um causa-mortes ali, enfim, um atestado de óbito dentro de um quarto de um pensionato? Porque ela vai dizer assim, ó, por favor, Leão, não começa com ironia, pense um pouco. Ana Clara não pode morrer drogada num quarto do pensionato Nossa Senhora de Fátima. Não pode. Sabe o que isso vai significar para as freirinhas? Entendemos todo o contexto ditatorial. Vão pegar, vão torturar, vão matar, vão prender, vão quebrar o pensionato, enfim, ali tem drogado, ali, entendam, né? Então, o que vai fazer a Lorena, pessoal? Ela bloqueia, blinda o pensionato, tá? E aqui, aquela cena, pessoal, que já caiu também na URGS, mas ela é importantíssima. A Lia vem quase chorando, se senta com a Madre Alex ali, e a Madre diz, o que eu sei de vocês? Vocês são tão misteriosas, né? Eu sei que a Ana Clara está cheia de dívida e tudo mais, meio misteriosa, que tu é uma militante de esquerda, mas da Lorena, que está sempre com dinheiro, enfim, mas o que eu mais sei? Não sei muita coisa, tá? E aí a Lia diz assim, ó, Madre,
Olha só, um botânico estava distribuindo panfletos numa fábrica, foi preso e torturado. Eu vou ler para ti o depoimento dele. Ó, enrolaram então alguns fios em redor dos meus dedos, iniciando-se a tortura elétrica. Deram-me choques inicialmente fracos que foram se tornando cada vez mais fortes. Depois obrigaram-me a tirar a roupa, fiquei nu e desprotegido. Primeiro me bateram com as mãos e em seguida com cacetetes, principalmente nas mãos. Molharam-me todo para que os choques elétricos tivessem mais efeito. Pensei então que ia morrer, mas resisti e resisti também às surras que me abriram um talho fundo em meu cotovelo. Na ferida, o sargento Simões e o cabo Passos enfiaram um fio. Obrigaram-me então a aplicar choques em mim mesmo e em meus amigos. Para que eu não gritasse, enfiaram um sapato dentro da minha boca. Outras vezes, panos fedorentos. Após algumas horas, a cerimônia atingiu seu ápice, o seu apogeu. Penduraram-me no pau de arara. Amarraram-me as mãos diante dos joelhos, atrás dos quais enfiaram uma vara, cujas pontas eram colocadas em mesas. Fiquei pairando no ar. Enfiaram-me então um fio no reto e fixaram outros fios na boca, nas orelhas e mãos. Nos dias seguintes, o processo repetiu com maior duração e violência. Os tapas que me davam eram tão fortes que julguei que tivessem rompido os tímpanos. Mal ouvia. Meus punhos estavam ralados devido às algemas, minhas mãos e partes genitais completamente enegrecidas devido às queimaduras elétricas, etc. E aí que tá, né, pessoal? Esse foi o trecho, tá lá, 300 páginas, está lá na página 150. E passou. Passou porque na ditadura, na censura prévia, porque o censor não leu até lá. Parou na página 40. Né? E, de novo, tu olha o livro. As meninas, romance, tu pensa o quê? Isso é literatura infantil, amorzinho, adolescente, alguma coisa assim. E vocês viram que o mundo é bem complexo aqui do livro, tá? Pessoal, passar para outro livro, alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Censurado, censurado, censurado. Acho que não. Mas o que tinha ali, né? Aquela ideia, porque a gente já estava em 73 também. Já estava um pouquinho já. Lembra que no Marcelo Rubens Paiva, quando o pai dele foi preso, a gente está em 71, ele chega a dizer, apesar de ter um clima violento, a imprensa pegava no pé. Então a imprensa estava ali, né? Como é que tu vai prender um autor, enfim, consagrado e tal, né? Então acho que ia ter bastante repercussão nisso, tá? Pessoal, não sei se chegaram a ler esse livro aqui. Deixa o quarto. A gente vai até que horas aqui mesmo? É até meio-dia 55, tá? Deixa o quarto como está e tem um subtítulo, pessoal, tá? Ou Estudos para a Composição do Cansaço. Por quê? Vocês viram, né, que tem muitos contos ali que trazem essa questão do cansaço, os personagens em cansaço, os personagens que não conseguem, por exemplo, né, fazer as coisas, tá? Vocês têm 14 contos que foram publicados em 2002 por um gaúcho de São Gabriel chamado Amilcar Betega. Tá? O Amilcar Betega, então, ele é esse nosso escritor aqui premiado também, tá? Escreveu já romance, já escreveu outros livros de contos também, então ganhou muitos prêmios. Então, um livro de 2002. O que eu quero que vocês cuidem ali já no começo, tá? São 14 contos, pessoal. Dificilmente eles vão pedir qual é qual em primeira pessoa, terceira pessoa, tá? Mas fiquem sabendo, são 11 em primeira pessoa e 3 em terceira pessoa. Então, o que pode acontecer? Aquela questão assim, ó, há um predomínio, a maioria de contos narrados em primeira pessoa. Ok, há um predomínio. Há uma, não uma maioria, uma grande maioria narrados em primeira pessoa, tá? Então, vocês têm ali 14 contos, 11 em primeira pessoa e 13 em terceira pessoa. Bom, o que diz o Amilcar Betega? Fazer um livro de contos, tá? Tem que ter uma unidade. O que é unidade, pessoal? Algo que una eles. Por exemplo, ele é contra isso aqui. Ah, eu sou um contista. Eu escrevi agora um conto sobre, vamos supor, sobre escola. Agora eu escrevi um conto sobre amor. Agora um conto sobre passado. Agora um conto sobre velhice. Aí, de repente, eu escrevi, assim, 14 contos de temas variados. Ah, vou juntar, vou fazer um livro de contos. Ele é meio contra isso. Para ele tem que ter uma unidade. Quem lia anteriormente o Papéis Avulsos do Machado de Assis,
No prólogo, no prefácio, o Machado de Assis diz assim, olha, vocês vão encontrar aqui contos de uma mesma família. Quem conhece meu estilo vai ver que todos eles seguem a mesma questão. São filhos do mesmo pai. E para o Amilcar Betega, ele diz, eu fiz esse livro de contos com uma unidade. O que que une eles? Qual é a unidade? Isso aqui, pessoal. O fantástico. Aquilo que vocês sabem é difícil de filmar. Aquilo que foge do racional. Tá? Só que assim, para ler o conto fantástico, quem já leu, por exemplo, Franz Kafka, Metamorfose, tá? Então, assim, para ler o conto fantástico, nós temos que comprar a ideia do conto fantástico. Senão a gente vai ler e vai dizer assim, você não existe. Isso aqui não existe, não tem como, tá? Tu tem que aceitar, pessoal, o conto fantástico. Vou dar um exemplo para vocês. Qual é a ideia do conto fantástico aqui, do fantástico em si, né? Tu normalizar o absurdo. Tu normaliza o absurdo. Por exemplo, eu estou dando aula aqui e aparece uma girafa. Vamos supor, é um absurdo. Apareceu uma girafa. O que seria aqui normal? Nós indo para o canto, se protegendo e tudo mais, né? Mas o que vai acontecer? O que seria o conto fantástico? Apareceu a girafa. Eu dou oi para a girafa. Digo, pode entrar. Ela baixa o seu pescoço, vocês olham para a girafa, dão um bom dia para ela se senta e eu sigo dando aula. Entendam que o conto fantástico ele coloca o absurdo e normaliza o absurdo. Ele normaliza o absurdo, tá? Então, olha só, tu vai colocar aqui, de certo modo, né, o absurdo, o irracional, o absurdo, e tu passa a normalizá-lo. Agora eu digo para vocês, se eu não aceitar essas regras, o que eu faria? Olha só, tu viu, o autor fez um livro aparecendo uma girafa na sala sentando, isso não existe, não vou nem ler. Tu não normalizou. Para aceitar tem que normalizar, tá? Então tu normaliza o absurdo, pessoal. Porque o que diz o próprio Amilcar Betega? Esses contos, o leitor ele vai ser convidado a embarcar em uma outra realidade, a realidade do absurdo, tá? Normalização do insólito. Pode aparecer essa palavrinha aqui também, né? O insólito, aquilo que foge de uma lógica normal, tá? O insólito. Então, aquelas palavras assim, muitas vezes, né, que são importantes, tá? Às vezes eu termino um conto e eu fico procurando respostas, e essas respostas não vêm. Não vêm, não vêm, não vêm, tá? Mas e por que não faz isso? E a coisa não acontece. E por que não faz isso? A coisa não acontece, tá? Mistérios que não são resolvidos. Outro detalhe, pessoal, ele é gaúcho. O que é comum todo mundo pensar? O gaúcho normalmente é mais bairrista, ficou muito dessa pecha, agora está terminando um pouco, né? Mas é muito, gaúcho, Simões Lopes Neto, é gaúcho. Érico Veríssimo, Capitão Rodrigo. Pessoal, são contos universais. Isso é importante saber, tá? São contos universais. Não é um conto que aconteça no Rio Grande do Sul com o típico gaúcho. São contos universais. Contos universais, tá? E o que acontece? Essa normalização do absurdo faz com que os personagens aceitem. Eles aceitam esse destino, basicamente, ali, tá? E aí eles não têm quase força para fazer uma mudança. Por quê? Porque tem muito a ver com o que a gente chama aqui, né, de estudos para a composição do cansaço. Parece que ele está pegando uma sociedade cansada. Uma sociedade que não quer ter força para uma mudança, tá? Então, eu marquei aqui, pessoal, tá? Ó, os contos. Se vocês olharem o primeiro e o último, são em terceira pessoa, né? São só três. Primeiro e último. O autorretrato e Para Salvar Beth. E o 11º ali, o encontro. Então, uma grande maioria, né, pessoal? 11 é a grande maioria, tá? Grande maioria narrados em primeira pessoa. Aqui só um pouquinho, assim, para vocês verem que é. Eu vou depois pegar uns 3, 4 contos aqui, né? Mas só vocês verem aqui, tá? Esse conto número 1, que é o autorretrato, como se fosse uma apresentação. Só 2002, eu acho que ainda não tinha drone, tá?
Mas se vocês olharem, o narrador em terceira pessoa, ele vê tudo de cima. Entendam? A casa está aqui, ele está vendo assim de cima. Então ele vê tudo sob perspectiva. Claro que os personagens que estão aqui ficam menores, que a perspectiva é de cima. Então entendam, não é um ângulo assim, é um ângulo de cima, visto de cima, uma casa vista de cima, em que tem uma mulher ali, muito gorda, tem um segurança, que é chamado de homem-cão, homem Doberman, e tem alguns meninos que vão subir a árvore e vão pular, vão entrar nesta casa. E aí o que acontece? Esse homem Doberman vai lá, bate nas crianças, depois de bater, ele pega assim, terrível, levanta, né? Choca a cabeça dos dois, os dois caem, aí depois ele meio que dá um regalo, um presentinho, e as crianças saem. E esse narrador de cima, que não faz parte em terceira pessoa, mas vê tudo sob perspectiva, tá? Sabe aqueles quadros em perspectiva que tu vai, o personagem de primeiro plano tá assim, desse tamanho, e o de trás tá pequenininho. Ele vê isso aí tudo em perspectiva, tá? E ele está indignado. Oh, os pivetinhos vão subir, ninguém vai fazer nada contra eles. Ai, meu Deus do céu, são os maloqueirinhos, são os pivetinhos, enfim, né? Mas o absurdo, tá, pessoal, como o primeiro título assim, ó, pessoal, essa é a tônica do livro. Essa é a tônica do livro. Lembra um pouco aquele conto do Rubem Fonseca. Está com um grupo, eles estão tentando invadir. E a gente não sabe o que é aquilo ali, se é uma propriedade, a gente não sabe. Aí daqui a pouco o narrador está do outro lado. Daqui a pouco expulsam ele e vem para o outro lado. Daqui a pouco ele vai lá, está do outro lado. Sabe? E aí por trás a gente tenta sempre pegar uma espécie de metáforas. Hereditário crocodilo. Eu estou aqui, né, lendo isso aqui com olhos de Covid também, porque tem tipo uma cidadezinha, uma pequena cidade, um bairro, que não, dá uma doença no pessoal. O pessoal vai ficando fraco, vai caindo, sem força, se não tiver alguém que levante e tudo mais, tu morre ali. E aí, claro, né, vem médicos, começam a isolar, fazer um rio para isolar a cidade, fazer um isolamento total ali, e aí os médicos vão, voltam, tá? Crocodilo, eu quero falar. Lembra, alguns lembra muito sério, assim, né? Esse aqui estranha, e o irmão do narrador não pôde ir. Aí vai o narrador. Aí ele entra assim, de repente ele abre uma sala, o pessoal é gigante, a cozinha é gigante assim, né? Claro que foge total da realidade. Depois ele abre, tem uma festa assim também, até que ele é conduzido por alguns personagens no final, tem uma pessoa amarrada ao pescoço, tipo numa arena, e o pessoal vai torturando essa pessoa aí, e ele no primeiro momento não quer, e daqui a pouco ele pega o chicote e vai dando, tem que tirar dele, né? Porque fica aquela agressividade gigante. O encontro, um casal vai a uma cidade, eles vão ao encontro, a gente não sabe com quem é, para que é. Então, aquelas perguntas que não têm respostas. E a cidade é uma cidade meio fortaleza, ela vai se fechando, assim, tu vai vendo assim a cidade, parece que ela está se fechando. Lembrou até uma série que eu vi um tempo atrás, né, chamada Wayward Pines, né? Então, assim, parece que ele vê alguns trechos, alguma coisa assim, né? Claro que é uma série bem depois, né? Mas parece que ele vê alguns trechos assim e faz o conto a partir de trechos assim legais, né? Correria eu quero falar. Então, vamos pegar o primeiro aqui, pessoal. Exílio. Bom, o título é Exílio, como se o narrador tivesse exilado ali na cidadezinha dele, tá? O que ele diz? Ó, vou fechar a loja e ir embora da cidade. Porque esse narrador, ele tem uma loja, tá? Ele está numa loja. O que vende? Não sabemos. Não sabemos. Já começa aí o mistério, a gente não sabe o que é, tá? E não está entrando cliente, pessoal.
E ele começa a pensar, vou me embora daqui, né? Aí, de repente, ele vai todos os dias, abre a loja e tal, daqui a pouco ele se coloca no balcão, daqui a pouco vem um tumulto, ele olha, são cachorros que passam, daqui a pouco são crianças, e não entra cliente. E a gente fica pensando, tá, mas o que que ele vende ali, né? O que que ele vende? Ele diz, nunca houve grande frequência à loja, o que eu encaro como uma coisa normal. E a gente começa a ver assim, tu começa só pode fazer o quê? Especular. Não deve ser, então, sei lá, um restaurante, não deve ser um supermercado que tenha grande movimentação, certo? Mas o que que ele tem ali? O que que ele vende, certo? Tu não tem a resposta. E ele fica ali, atrás do balcão, à espera dos fregueses, e os fregueses não vêm, tá? Toda manhã, quando eu abro a loja, eu me ponho atrás do balcão à espera dos fregueses. E qual é o detalhe? Ele, ao meio-dia, ia almoçar no hotel, só que o hotel fechou. E a gente fica pensando assim, pô, mas qual é a serventia de um hotel? Normalmente, quando tem turismo, né? Ou as pessoas estão ali de passagem e tudo mais, né? Tu vai dormir fora, se o hotel fechou, é que também não está tendo muito movimento. O hotel fechou. Então vai ali uma menina e tudo mais, dava comida para ele, ele compra comida, né? Tipo uma marmita, enfim, né? Ok. Depois o hotel fechou e resolveu almoçar na loja mesmo, tá? Aí ele começa a falar do produto dele. Mas sei que o meu produto é de qualidade. E a pergunta é, qual é o produto? E aí vocês vão ter grandes questões que podem aparecer na URGS, tá? Mistérios que não são resolvidos, a URGS começar a tentar fazê-la incorreta e dizer, inventar um produto para ele, tá? O problema é que não existem mais clientes nessa cidade. Às vezes até chega a desconfiar que a cidade está desaparecendo, está ficando menor, pequena, o hotel fechando, tá? Então, ele está nessas aí, tá? Só que de repente entra um casal. O casal entra e ele fica naquela assim, cliente, né? Ele é muito gordo e de aspecto cansado. Ela é jovem e falante. Lembrem qual é o subtítulo da pessoa? Estudos para uma teoria do cansaço ali. Então, os personagens quase sempre estão cansados ali, tá? A cura causa cansaço. E aí eles estão ali e tal, e o narrador está olhando, de repente o cara meio que está roubando um produto, tá? E está saindo sem pagar. E aí, ao invés de, né, enfim, ô meu, volta aqui e tal, não, ele deixa, não. Deixa assim, pelo menos entrou alguém, né? Vai que amanhã volte e tal, tá? Bom, o que acontece, pessoal? No outro dia, nada, e ele resolve, então, ir embora da cidade, tá? Vou fechar minha loja, vou embora, certo? Deixei a cidade de noite, porque de noite o que se deve deixar é uma cidade. E deixei a de trem, ok, né? Só que é o seguinte, pessoal, qual é? Me dá mais um absurdo. Ele está deitado no trem, foi tirar um cochilo de uns 20 minutos. Quando ele acorda, ele olha na janela, ainda ele está na cidade. Repare para ele, antes a cidade estava desaparecendo, pequena, e agora a cidade não parou ainda. E ele está aqui, depois tu olha que a cidade continua ainda, certo? As coisas assim, bem de mundo fantástico, né? Então tá olhando aqui, olhando e nada, e nada, e nada. Aí ele vê o seguinte, tu começa a entender o título. Pô, parece que o cara está exilado na sua própria cidade. Não vai conseguir sair dali. O que que ele faz? Ele resolve parar na estação, pegar de volta para abrir a lojinha dele no outro dia, tá? Claro, de novo, né, pessoal, por trás dos contos, vocês podem sempre tentar pegar alguma interpretação, tá? Por exemplo, aquelas pessoas que não conseguem mudar, aquelas pessoas que estão muito presas, por exemplo, né, a rotinas, certo? As interpretações são variadas, desde que sejam plausíveis, cabíveis e coerentes, tá? Você pare, ele está exilado na cidade dele, está exilado no mundo dele. Hereditário. Bom, o que que acontece aqui, pessoal, tá? Ele vai dizer, meu pai morreu triste. Não posso afirmar que tenha vivido sempre assim, mas morreu muito triste, tá? E aí o que acontece? Todas as vezes que o pai vinha conversar com o filho e mostrar o quê? Uma pequena caixinha em que tinha uma esfera menor que um ovo, tá? Maleável e transparente, certo? O filho, que é o narrador, meio que não dava bola para o pai. Aquele pai que está procurando uma atenção e o filho não dá essa atenção. E o pai quer falar sobre essa esfera maleável, transparente, menor que um ovo, certo? Uma pequena caixa recoberta por um veludo puído, já gasto,
dessas onde se guardam os anéis de diamantes, pulseiras ou coisas assim. Mas na caixa havia uma esfera, tá? De novo, pessoal, uma esfera, tá? Tipo uma geleia, como ele vai chamar? Vai chamar de geleia, tá? Uma esfera maleável, pense numa bolinha maleável, menor que um ovo e transparente, tá? Aquelas bolinhas assim que a gente pega em, né, bota um real, sabe aquelas bolinhas assim, né? Parece aquilo ali. E toda vez que o pai vinha com aquilo para conversar com o filho não dava bola para o pai, não dava atenção para o pai, tá? Menor que um ovo, maleável e transparente, parecido com uma geleia. E eu resolvi chamar de geleia, tá? E aí toda hora vem o pai, temos que falar sobre isso e tal, e o filho, narrador, não dava bola alguma para o pai. E acabei não prestando atenção naquilo que meu pai queria falar. O pai morreu. De que forma? Triste. Muito triste, como ele diz ali. Tá? Muito triste. Bom, aí o que ele faz? Ele coloca a geleia na mão. Menor que um ovo, maleável e transparente. Ele coloca aqui. Só que é o seguinte, pessoal, quando ele vai tirar, ela fica grudada na mão dele. Tá? Começa o absurdo aí, né? Fica grudada na mão dele. E ele, nada, não sai. Aí ele fica encucado com aquilo ali, vai até uma ponte, tenta fazer isso aqui, nada. Fica ali presa na mão dele. Tá? Olha o título. Hereditário. Mas aquela coisa está passando de pai para filho, né? Aqui parece ser uma metáfora mais fácil da gente pegar. Aí faz aqui, nada, e nada, e nada. E quem disse que a geleia caía, ela continuava grudada em mim. E aí ele começa a ficar com vergonha daquilo ali. Ele passa com as pessoas assim, né, e tudo mais, com vergonha. Aí ele disse, eu vou me esconder no quarto, vou ficar um tempo lá. Aí ele fica um tempo lá no quarto, e nada. Começa a conviver com essa geleia aqui. E nada. Até que ele chega uma hora e diz assim, azar, vou sair. Mas é tempo de ele ficar ali refletindo sozinho e tudo mais, né? O resultado foi que acabei me escondendo. Ficamos muito tempo, eu e a geleia, naquele quarto. E aí, pessoal, ele sai, azar. Vou mostrar para todo mundo a geleia. Ele chega, pessoal, ó, olhem aqui, não sai da minha mão, ó. E o pessoal não sai o quê? Vocês não estão vendo? Sim, a tua mão. Não, aqui a geleia? Não, não tem nada. E aí, pessoal, ele diz, ué, né? Ele sente, está com ele, tá? E aí, eu sempre digo, lembro um pouco o romance Ponciá e Vicêncio, o avô e Ponciá, aquela questão toda da herança, por exemplo, né? Que não é uma herança, por exemplo, de uma casa, de um bem material, e sim uma herança mais psicológica, uma coisa mais, enfim, né, de imitação gestual e tudo mais do pai, tá? Quando ele nota que só ele vê, ele pensa, foi aí que eu comecei a pensar com mais força no meu pai, naquelas vezes em que ele tentou chamar atenção para esse assunto da geleia e tudo mais, tá? Como se... E aí, pessoal, de novo, né, fiquem aberto. A gente pode pensar milhares de coisas. Será que o pai queria falar uma coisa mais séria para ele? Enfim, né? Ou até, bom, daqui a pouco eu morro, cuida disso, cuida daquilo. Será que o cara se fez de displicente, não deu bola para o próprio pai, falta de atenção para com os mais velhos? Tem 500 mil coisas, entendam, né? O conto fantástico, ele te abre um caminho de interpretações, tá? E, de novo, pessoal, acontece o absurdo ou o insólito e a gente normaliza isso. O fato, por exemplo, de não sair da mão dele, ele não vai procurar um médico, estão vendo? Meu Deus do céu e tal, vou para um programa de TV mostrar isso. Não, ele normalizou. O absurdo se normaliza, tá? Por exemplo, aquele personagem ali que está num trem, o trem está indo e a cidade nunca acaba. Tu normaliza o absurdo. Ok, não tenho o que fazer, vou voltar. Então, há o absurdo. Só que esse absurdo tu normaliza, tu dá ele como normal, comum. Ponto final, comum. Aí o que ele vai dizer, com o tempo, a geleia já não se gruda mais em minhas mãos, ou nos braços, ou no meu rosto, como no começo. Ela está em mim, simplesmente está em mim. Algo hereditário. E aí vocês podem fazer, enfim, a interpretação que quiser, pessoal. Tá? Não sei se vocês curtem ou não os contos mais fantásticos assim. Claro que vão fugir, por exemplo, dos contos do Machado, que o Machado tem começo, meio e fim. Ok, é isso aí, ponto final. Tá, mas acontece, é isso aí. Aqui não, aqui o papo é diferente. Aqui o papo é diferente. Vocês viram, por exemplo,
Tu lê um Dom Casmurro, tu lê aquele trecho ali da Lígia Fagundes Telles ali, é aquele mistério que te coloca no mistério, te deixa com a situação. E agora, o que eu vou fazer? Pessoal, o crocodilo. Atenção. Crocodilo 1. Por que se coloca 1? Porque normalmente tu pressupõe que há mais e vai ter o crocodilo 2. Não automaticamente na sequência. Ele é o 6 e o crocodilo 2 é o 8. Mas é uma continuação. O que lembra muito Passeio Noturno 1 e Passeio Noturno 2 do Rubem Fonseca, que é o mesmo narrador. Tá? Bom, temos um narrador, pessoal, que está assim, ó, muito mal, não tem grana, está num quarto, tem um colchão no chão, tá? Um calor, mas um calor insuportável. O que ele faz para passar o calor? Ele se levanta e vai até uma parede e coloca as costas assim, para pegar o geladinho da parede, tá? Aí ele volta. Quando ele volta, ó o absurdo, tem um crocodilo, tá? O que a gente faria normal, né? Pô, abre a porta, sai correndo, chama alguém ali, né? E tu faz, tu normaliza. Já vamos normalizar o absurdo. Ó, o crocodilo entrou no meu quarto, mansamente ficou me olhando. E ele ficou olhando para o crocodilo. Se deita, o crocodilo vai no colchão também, se deita ali, tá? O que ele diz? Estou enlouquecendo, pensei. E com muito cuidado, espichei a ponta do pé até a altura do que seria a barriga dele, meio que para, né? Vai pro teu canto, vai pro teu canto, tá? Muito bem. O crocodilo fez um movimento brusco para trás, como quem se defende de uma cócega, e me sorriu. Reparem que ele já está com características humanas, aquele sorri, tá? Muito bem. Bom, aí, calor, lá vai ele. Se coloca as costas assim, pessoal. Fecha os olhos, e quando ele abre, o crocodilo está do lado dele fazendo a mesma coisa, tá? E o rabo tá ali, né? Enfim, fazendo isso aqui, tá? Colei as costas na parede e fiquei olhando, me refrescando. Era sempre um momento de prazer. Quando eu abri os olhos, ele estava ali. Estava ao meu lado, junto à parede, também com suas costas. Assim, costa, sei lá, o lombo, seja lá que for essa parte de cima do seu corpo que vai do rabo até a cabeça, pegadas à parede. Então, olha a situação, né, pessoal? Totalmente insólita, totalmente absurda aqui, tá? Imitando o narrador, tá? Aí ele volta, né? Dormi. Quando acordei, ele já estava em mim. Acho que esse é o fato. Ele veio e ficou em mim. O que lembra muito a geleia. Lembra demais o conto anterior, tá? Lembra demais. Basicamente a mesma metáfora, tá? Ó, o crocodilo estava colado em mim. Aí toca o interfone. Quem é que vai atender? O crocodilo. O crocodilo vai lá, pega o interfone. É para você. O crocodilo fala, tá? Muito bem. Aí o narrador vai lá, quem é? É o zelador ali que vem cobrar o aluguel, pessoal. E como ele não tem dinheiro, ele está sendo expulso, tá? O que ele pensa? O que eu tenho aqui? Eu tenho só um colchão. Mas eu acho que eu tô louco, né? E louco não precisa de colchão, dorme em qualquer lugar. Então ele sai com um crocodilo, ele se senta e o crocodilo vem nas costas dele, pessoal, e coloca as patinhas aqui, ó, tá? Que fica arranhando ele, né? Ele tá quase caindo e fica aqui segurando, tá? E as mãozinhas, ó, não é nem pata, é as mãozinhas, tá bem personificado. E as mãozinhas machucando os meus ombros, tá? O colchão estava na rua. Qual é a situação dele, pessoal? Sem grana, tá? Sendo expulso do quarto, tá? Só para vocês verem depois o Crocodilo 2. Ó, o colchão eu bolei na rua. Se o louco não precisa de casa, pensei também não precisa de colchão. E aí o que acontece? Ele pensou. E o crocodilo disse: tem razão. O crocodilo conseguiu ler o pensamento dele, tá? Ouviu o crocodilo dizer em meu ouvido, porque tá aqui, né? Com a cabeça aqui, ó, tá? Bom, aí ele passa num camelô. E o que ele quer, pessoal? Ele quer comprar dois cintos, um para colocar aqui e outro aqui, para o crocodilo ficar bem ali, para não precisar, né, a toda hora aqui sofrer com as patinhas dele, ficar como se fosse uma mochila, tá? Aí ele vai lá, passei no camelô e pedi dois cintos. Reparem que o camelô acha normal o crocodilo, né? Não vai nem contestar, tá? Aí tá colocando mais. O que diz o camelô? Olha assim pro crocodilo. O meu pai tinha um problema desses aí, tá? Só que não era crocodilo, era um macaco que ele tinha as costas. E tu começa a ver que, qual a ideia? As pessoas têm um animal às costas. Claro que, pessoal, poderíamos ir longe, né? Sei lá, será que o Amilcar Betega
ele foi usar a simbologia dos animais, por exemplo? Não sei. É coerente, cabível, talvez, né? Uma análise dos animais, enfim, né? Bom, muito bem. Tá ali, colocou o cinto, tá indo, né? Antes de ir embora, vi que o camelô também tinha alguma coisa sobre as costas, não dá muito para ver, aqui tá meio escondidinho, né? Enfim. E aí o narrador começa a caminhar na rua, o que ele vê? Comecei a ver que muitos homens e mulheres que passavam apressados, muitos deles levavam às costas um gato, um cachorro, às vezes uma pomba. E aí a gente vai ver no próximo, que é o Crocodilo 2, pessoal, que um crocodilo, o animal, ele faz uma mudança radical na vida. Eu nunca fui lá a simbologia do crocodilo, por exemplo, tá? Mas, por exemplo, ele faz uma mudança radical na vida desse narrador, que vai estar muito bem de grana, casado, com filho, a mulher grávida, com um cargo importante numa instituição. Então, o salto que a gente vai dar do Crocodilo 1 para o Crocodilo 2 é o mesmo narrador, só que a vida dele mudou radicalmente, de uma pobreza para uma fartura, tá? Ó, agora que fiquei louco, eu pensava, estou vendo coisas. Então, o que a gente tem de fato, né, uma pessoa que, enfim, estava sem grana, foi expulso. Se a gente retirar da vida dele o crocodilo, o que a gente tem de fato? Uma pessoa sem dinheiro, tá? Um quarto sem ar, sem nada, abafado do jeito que está, procurando um refresco ali nas costas, é expulso, só tem um colchão na vida, né, que abandona inclusive, que se acha louco e tudo mais, e que termina assim. Agora, no próximo, né, conto, a gente acha ele bem de vida. Então, qual pode ser a simbologia desse crocodilo? Obviamente que é positiva, tá? É positiva, é de ascensão, tá? Então, vocês peguem o crocodilo 2. Reparem, e até hoje não sei se isso foi bom ou ruim. Como também não sei se ter aceito o cargo na instituição foi uma decisão acertada ou não. Porque como é que ele vai conseguir esse cargo? Um cara mais velho está ali, passa, olha para ele, chama ele para trabalhar na empresa. Só que esse cara que chama ele também tinha um crocodilo às costas. Então aquela ideia assim de, né? Opa, familiaridade, essa questão toda, né? Só que esse crocodilo do cara tava velho, tá? Velho já, assim, né? Resmungão e tudo mais, né? Mas o cara vê nesse narrador uma espécie de pupilo, de discípulo, para seguir os passos dele, tá? A razão é muito simples, está nas suas costas, aquele crocodilo caquético e doente que ele traz nas costas, né? Então, essa espécie assim de, sabe quando tu bate o olho, assim, de repente aquele cara ali pode ser uma pessoa, aquela, né? Pode ser o que vai pegar o meu lugar, vai ser o meu discípulo, o meu pupilo, e no caso é a consideração com um crocodilo, tá? O próprio doutor formalmente não tem nenhum poder, mas é óbvio que um crocodilo é diferente de um cachorro, por exemplo. Então, aquela ideia, né, de que crocodilo é melhor do que um cachorro. Não que eu subestime aquelas pessoas que têm um cachorro às costas, que fica latindo às costas, né? Mas um crocodilo é um crocodilo. Então, a gente vê, né, que ele está alçando o crocodilo a um patamar positivo. Não me importo de ser visto como exemplo para os mais jovens, são algumas responsabilidades que preciso assumir. Então, está num cargo numa instituição, pessoal, tá? Tem responsabilidades, está casado, tem filho, a mulher está grávida, mais uma responsabilidade ainda, tá? Então, reparem, né? Muitas vezes a gente pode até dizer assim, pô, às vezes é aquela mudança radical na tua vida, o que tem a ver o contrário com o exílio. O exílio é aquela pessoa estabilizada, que não quer mudanças. Estou na minha, não vou mudar. E o crocodilo é aquele que tu está, vamos supor assim, no pior, e tu consegue, enfim, né, dar um salto de qualidade. Trazendo para a vida, mas ela vai trazer 500 mil interpretações, pessoal, tá? Ó, não me importo de ser visto como exemplo para os mais jovens, são algumas responsabilidades que preciso assumir. Minha mulher está grávida do meu segundo filho. Isso significa que entre o crocodilo 1 e o crocodilo 2 há uma passagem longa de tempo, tá? Há uma passagem de tempo. Não é automaticamente um já cola no outro, há uma passagem de tempo. Porque no presente, a mulher que está grávida, ele já tem um filho. Então, a gente passou um tempo. Essa é uma outra grande responsabilidade. Aí está na praia, ó. Tenho aproveitado para fazer longos passeios pela praia com meu primogênito, esse menininho que já começa a inquietar-se e querer saber das coisas, perguntando sobre o crocodilo, tá? E aí é legal que ele olha para as costas do filho dele e o que ele olha? Um ovinho. Parece que já está ali, né, nascendo um pequeno crocodilo, ó, sobre o pequeno ovo que já se faz perceber nas costinhas dele. E ele sai correndo, o filho dele, e diz, ah, lá vai.
Lá vai o meu pequeno filho, não, é um pequeno réptil, né, em direção às ondas. Então, o que a gente tenta pegar, né, pessoal, às vezes a metáfora. Metáfora do crocodilo aqui, o que que é? Algo positivo ou negativo? Acho que na visão da sociedade, essa mudança que tu tem é positiva, tá? Pessoal, esse aqui é muito legal, né? Correria. Qual é o absurdo? Tu tá numa corrida, tá? Parece aquelas corridas assim, meio assim, sabe? Corrida contra o câncer, sabe? Porque tá todo mundo ali e tal. Muito bem. Só que é o seguinte, o cara, o narrador, tá quase morrendo, morrendo de falta de ar. Pergunta cabível. Para então, ele não consegue, tá? Tem sempre alguém assim, ah, vai, segue. Tá, então termina. A corrida nunca tem fim. Então, já são absurdos aqui, tá? Reparem, né? Me ardia o flanco, uma dor fininha me rasgando a cada puxada do ar. Imagina, ele tá mal ali, né? Aí tá o Zezinho correndo do lado dele assim, ó. E o narrador diz, ô Zezinho, eu vou morrer, eu preciso parar. Vai morrer nada, deixa de besteira e te concentra na corrida, vai, toca. Então, pessoal, reparem o absurdo, né? O absurdo, eu não consigo parar. Eu não consigo parar. Não pensa no que falta que é pior. Aquelas palavras de incentivo, não pensa que toca, vai. Aí diz, estou fudido e vou morrer estrebuchando. E aí chega assim, vamos lá, campeão, vai, continua, continua. Era a voz alegre do Gordo Soares que me chegava pelo outro lado. E aí, pessoal, ele bota uma quantidade de vários personagens gordos ali, não se esqueçam também, né? E coloca. Eu sentia meu coração inchando, se deformando todo, né? O cara tá todo ferrado. E sabia que aquilo não ia acabar bem. E quando ele tá tentando parar, falou, vamos lá, campeão, vamos lá, vai. Eu não podia acreditar, mas era a voz do corno do Gordo Soares e ainda mais próxima de mim. Olha só, o que, que o Soares diz é, olha só a vibração do pessoal, ele dizia, quando ao longe já se via a trilha funilando, e as crianças, os pais, os avós, os filhos da puta todos, famílias inteiras de filhos da puta, agitando bandeirinhas e batendo palmas, dizendo, vamos lá. O cara tá querendo parar e não tem como parar, né? Em seguida vieram outras e outras muitas vozes que encheram os meus ouvidos. Vamos lá, porra! Ainda cheguei a dizer, fodam-se, não aguento mais essa merda, né? Vamos lá, campeão! Você é campeão, caralho! Eu pensava, e as pessoas se amontoavam junto ao cordão de isolamento e se espichavam sobre o ombro de segurança para me tocar. Parece aquela coisa de incentivo, né? Vamos lá, não para. O cara está com o coração estrebuchando, quase morrendo, não consegue parar. Que me jorrasse sangue pelos ouvidos, pela boca, pelos olhos, que me jorrasse sangue pelo cu. Tudo que eu queria era estourar de vez e acabar com aquela merda. Finalmente eu tropecei. Não sei se vocês chegaram a ver uma série chamada Round Six. Sabe aquela cena que tá tropeçando, o cara segura pela camisa? Vê se não é igual agora aqui. Né? Claro que isso aqui é em 2002, né? Mas vê se não é igual, ó. Finalmente tropecei. Pessoal, para ele é alegria, porque ele vai desabar, vai cair no chão, ponto final. Parou, vai descansar. Mas senti a mão pesada do Zezinho nas minhas costas e sua voz. Não inventa desculpa para parar. Segue em frente, segue botando. Tu não tem possibilidade de parar a corrida. Até tropeçando. Não, não, não. Vamos lá, segue, segue. Até o Gordo Soares aguenta, seu maricão, disse o Zezinho. E depois, como se falasse comigo, só consigo, né? Só te chutando a bunda mesmo. Então, qual é o absurdo aqui, pessoal? A gente não sabe, não deve ser uma corrida profissional, que ele coloca ali, né? O Gordo Soares ali, aquela ideia assim, né? De que parece ser uma competição amistosa, não é de atleta, por exemplo, que o próprio narrador está com o coração estrebuchando ali, né? Parece não estar preparado para aquilo ali. Parece uma coisa assim meio festiva, meio comemoração, o pessoal incentivando, né? O que acontece? O cara não consegue parar. Ele está pensando, vamos lá. Aí o cara está tropeçando, está caindo, alguém pega e diz, não, não, vamos lá, segue, segue botando. E a corrida tem fim? Nunca tem fim, tá? Parece aquela cidade que nunca acaba, né? Cidade que nunca acaba. Então, pessoal, em algumas cenas ele vai se repetindo, né? Repetindo, algumas cenas só muda, por exemplo, né? O, o detalhe, mas tem muito disso aí. Então, o que você tem que se acostumar, né, pessoal? O Amilcar Betega diz, eu não faço um livro de contos por fazer. Eles têm que ter uma unidade, algo que una eles. O que que une os contos? O caminho do fantástico. O que que é o fantástico? Eu trabalhar com o absurdo, com o insólito e automaticamente normalizá-lo, tá? E são contos universais, sabe, né? Para traduzir em qualquer língua, continuam sendo contos fantásticos, certo?
Então é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente pega mais 2 obras aí, né? E vamos lá.